Irmãos, nós temos ouvido muitas vezes, e nos últimos anos, sobretudo, uma frase muito importante e que encerra algo muito grave em si. Ela é um alerta, ela é uma admoestação, ela é um chamamento à nossa atenção para aquilo que ela encerra como verdade. E essa frase diz: uma mentira várias vezes repetida torna-se verdade para muitos. Uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade para muitos. Uma narrativa falsa e não desmentida também passa a ser considerada verdade por muitos. Isso é tão sério, irmãos, que até hoje Jesus Cristo não é crido pelos judeus como Messias, o Filho de Deus e Deus como Pai. Por quê? Porque há quase 2000 anos atrás, os líderes do templo que levaram Jesus à morte subornaram os soldados que foram comissionados por Pilatos para vigiarem o túmulo de Jesus e testemunharam a sua ressurreição. Mas eles foram subornados para testemunharem mentirosamente, dizendo que os discípulos de Jesus foram lá de madrugada, os tomaram de assalto e roubaram o corpo de Jesus da sepultura. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículos 2, 3 e 11 a 15. Diz assim o texto: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. E até o dia de hoje tem sido assim. Por que os soldados aceitaram o suborno, se eles tiveram uma experiência sobrenatural, tremenda, com a ressurreição de Jesus? Eles viram o anjo descer, rolar a pedra do sepulcro, uma pedra que pesava mais de 1000 quilos. Um homem sozinho não teria forças para fazer aquela pedra rolar do lugar. O anjo desceu, rolou a pedra do sepulcro, e Jesus saiu de lá. Eles presenciaram. Como é que depois de ter uma experiência tão extraordinária como essa, esses homens ainda foram aceitar suborno e propagar uma narrativa falsa a respeito de Jesus? Historicamente, nós sabemos que a disciplina no exército romano era extremamente rigorosa para padrões modernos. E um general, ele tinha poder até mesmo de executar sumariamente qualquer soldado sob seu comando. O general tinha poder, um comandante tinha poder de colocar o soldado no paredão e executar. Naquele tempo não era um paredão. Cortava a cabeça, enforcava, matava ele. Alguns atos eram considerados crimes puníveis com a morte, como, por exemplo, deixar fugir um prisioneiro. Você encontra isso em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 27, quando Paulo e Silas estavam presos na cadeia, presos que foram por romanos, cidadãos romanos. Eles foram presos e quando estavam lá, já tarde da noite, cantando em louvor a Deus, Deus recebeu aquele louvor, Deus recebeu aquele culto que eles estavam dando ao Senhor, lá no fundo daquela cadeia, presos injustamente. E aquela cadeia balançou num terremoto. E as cadeias que prendiam as mãos e os pés de Paulo e Silas caíram, eles ficaram livres. E o carcereiro, pensando que os presos fugiram, ele já sacou da sua arma e ia se matar quando Paulo disse: não te faça mal algum, porque ainda estamos aqui, todos nós. Ninguém fugiu. E por que ele ia fazer isso? Porque ele sabia que a sentença que ele receberia desgraçaria a vida dele, desgraçaria a sua família. E assim não, ele se matando, poderia até parecer que, em virtude daquele terremoto, e os
presos terem fugido, algum deles matou. Pelo menos sua família ficaria resguardada. O relato do Evangelho de Mateus nos dá uma pista ao dizer que alguns da guarda, e não todos que guardavam o sepulcro de Jesus, foram contar aos líderes religiosos judeus o ocorrido no sepulcro. Isso é muito importante porque isso nos faz entender que os que não foram com os demais se encontrar os líderes judeus e contar o que aconteceu, eles desertaram, fugiram da certeira condenação à morte, já que essa seria a punição por deixar um prisioneiro fugir e por terem a certeza de que seu relato seria considerado mentira, acusando-os de terem se embebedado durante a vigília, e embora deserção fosse punível com a morte, eles desertando pelo menos e fugindo, pelo menos havia uma chance de não serem pegos e sobreviverem. Então, muito provavelmente, os que não foram fizeram isso, fugiram desertando. E os que foram? Por que foram até os líderes judeus e não até o seu comandante para reportar o que aconteceu? Porque eles estavam certos de que seus superiores os puniriam com a morte por permitirem o sumiço do corpo de alguém considerado criminoso, inimigo do Estado, executado sob acusação de ser um revolucionário, inimigo de Roma, proclamado como rei dos judeus. Afinal, não foi esta a acusação colocada sobre a cruz? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porém, aqueles que foram até os líderes religiosos procuraram-nos e lhes contaram o ocorrido na esperança de que estes intercedessem por eles junto aos seus superiores ou lhes dessem recursos para uma fuga. Logo, eles aceitaram de bom grado a proposta que os líderes religiosos fizeram de os defenderem, pois era o que eles queriam, e ainda por cima receberam uma recompensa material por isso. Tudo que eles tinham que fazer para salvar as suas vidas era disseminar a narrativa falsa de que o seu corpo foi roubado pelos discípulos de Jesus. E por que os soldados ficaram confiados de que isso daria certo, apaziguando a autoridade romana? Porque a autoridade romana podia ainda assim não acreditar. Por que eles se sentiram confiados de que daria certo esse plano? Porque se fosse espalhado por eles a verdade da ressurreição do Senhor Jesus, eles se tornariam a prova cabal de que Jesus era o Messias, e isso teria o poder de provocar o levante que Judas Iscariotes pretendeu ao trair Jesus, deflagrando a revolução contra o Império Romano. Logo, isso não era bom para o Estado romano. Isso não era bom para Pôncio Pilatos, governador da Judéia. E o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com você e comigo? Meus irmãos e amigos, nós estamos vivendo no tempo da inteligência artificial. Todos aqui já devem ter ouvido falar, e quantos aqui certamente, de alguma maneira, já têm se valido dessa ferramenta que está à disposição na internet. Inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial para aqueles que porventura não saibam o que é isso? A inteligência artificial nada mais é do que um programa de computador extremamente complexo, que faz o computador ser um robô a serviço daqueles que criaram essa inteligência artificial. Criaram rotinas com linguagens de programação que geram críticas daquilo que está sendo escrito, daquilo que é a informação que esse robô artificial está recebendo. E com base nessas críticas, faz as escolhas das ações a serem realizadas, das palavras a serem usadas, das frases a serem construídas, das ideias a serem apresentadas. Isso é incrível. Quem viveu na década de 80, como eu, e assistiu filmes que falavam de robôs que pensavam por si só, robôs que tinham a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, certamente estão vivendo agora e pensando, meu Deus, tudo aquilo que era ficção, hoje é realidade, está aí. Até um tempo atrás, para limpar a casa, a mulher varria comprando uma vassoura e varria a casa. Depois,
veio a bênção do aspirador de pó. Mas ainda assim é um instrumento elétrico, apenas isso. Mas hoje tem um robô aspirador. Aquele que entra até nos cantinhos onde o aspirador de pó não entra, porque já não dá para baixar com ele lá. E o robô aspirador, ele pode ser programado com o espaço da casa, com a planta da casa, se tiver. Se não tiver, liga ele, tem lá uma autoprogramação, ele vai andar aquele espaço todinho, reconhecendo aquele espaço todinho. Ele não cai da escada, não corre o risco de quebrar. Ele entra em tudo quanto é cantinho, tudo você tem que fazer, você não precisa nem pegar ele do lugar e tirar. Você só precisa usar o seu smartphone e com um comando de voz, quer dizer, aspirador em ação. E ele sai daquela casinha dele onde ele fica, ele se desconecta dela e ele começa a aspirar todo aquele espaço. E já tem irmã dizendo assim, meu próximo presente. E aspira o espaço todinho. E depois de aspirar, você não precisa dizer para ele, robô, desliga, não. Ele sozinho procura a casinha dele, entra lá, ele se conecta e automaticamente ele expulsa o lixo, todo o que ele aspirou, e vai para um determinado recipiente daquela casinha. Tudo que a dona de casa tem que fazer depois é ir lá, apertar um botãozinho, aquilo abre e ela tira e libera o lixo e coloca de volta. Acabou, está resolvido o problema. E o que é que leva a esse robozinho poder fazer tudo isso? Inteligência artificial. A inteligência artificial está se tornando cada vez mais avançada e aplicada a todo o contexto de vida humana, desde a produção agrícola, com softwares de gerenciamento de colheitadeiras enormes, que antes precisavam de ter um condutor, um motorista, que ia guiando aquilo ali, que agora não precisa mais. Porque graças à inteligência artificial, até mesmo aquelas grandes máquinas agrícolas fazem o trabalho sozinhas, apenas obedecendo o comando de começar e terminar, sem presença humana. Passando pelo aspirador de pó que falei na sua casa, a produção cinematográfica e até a produção de textos que necessitam de inspiração, como a poesia, por exemplo. A inteligência artificial já pode fazer. Hoje é possível pegar o vídeo de uma pessoa que já morreu, melhor, pegar uma foto de uma pessoa que já morreu e fazer um vídeo dela como se ela estivesse viva. Quer ver? Põe a foto aí no telão. Essa foto aí desse homem lindo é o meu pai. Seu Marino Cuco Barroso. Essa foto aí é do meu pai, falecido há 19 anos atrás, em 2004. Ele estava com 64 anos de idade. Essa foto é quando ele estava no exército. Agora, veja isso. Aquela foto de uma pessoa falecida 19 anos atrás. Uma foto tirada em 1959, quando ele não tinha nem revelação colorida. Não tinha nem foto colorida ainda. A inteligência artificial dá vida a uma foto. E você jamais diria que é uma foto. Mas é um vídeo. Alguém filmou esse cara lá em 1959. A inteligência artificial realizando milagres. Se você dissesse na década de 60 que isso era possível, iriam rir de você. Se em 1959 você falasse que uma foto, que essa foto, dessa foto, se faria um vídeo, tiraria a pessoa de dentro da foto, fazendo ela ter movimento, diriam que seria bruxaria, isso é coisa do demo. Mas está aí a inteligência artificial. Agora, eu pedi à inteligência artificial que fizesse um poema envolvendo a minha família, para essa mensagem, para essa pregação, para esse nosso tempo aqui. Eu apenas instruí a inteligência artificial com o seguinte, eu disse para ela assim, crie um poema inédito, com 10 linhas, falando sobre o amor do Cláudio Barroso por sua esposa Flávia e suas filhas Natália, de 23 anos, e Beatriz, de 13, e sugira um título. E a inteligência artificial
fez o poema, inédito. E deu como título, Tecendo Laços de Amor, Cláudio, Flávia e Suas Luzes. E o poema é o seguinte: no coração de Cláudio, amor profundo, por Flávia, companheira, em cada segundo. Um laço que o tempo não enfraquece, unidos na alegria e na prece. Natália, aos 23, brilha com fulgor, filha amada que inspira tanto amor. E jovem Beatriz, aos 13, a florescer, doce luz no lar, motivo de orgulho a crescer. Na família, Cláudia encontra seu refúgio, amor que é sublime e verdadeiro sortilégio. Um pai e esposo amoroso e leal, cultivando laços que o tempo não desfaz. Com Flávia, Natália e Beatriz ao seu lado, o amor de Cláudia é intenso e abençoado. Um tesouro que em suas vidas reluz, unidos pelo afeto, um presente de Jesus. Se tivesse sido eu a escrever, irmãos, essa noite seria a noite de glória. Mas foi a inteligência artificial, meu amor. Eu apenas dei como comando, crie um poema inédito com 10 linhas. Você pode contar, tem 10 linhas certinho. Falando sobre o amor do Cláudio Barroso por sua esposa, Flávia Barroso, e suas filhas Natália, de 23 anos, e Beatriz, de 13, e surgiu um título. O que tudo isso tem a ver com o estratagema criados pelos religiosos do tempo de Jesus, que corromperam os soldados romanos, e até hoje, embora todas as testemunhas sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e os relatos dos evangelistas, dentre eles Lucas, que era um médico grego convertido ao cristianismo, e que fez os registros no livro do Evangelho, segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. O que tem isso? Embora Flávio Josefo, um historiador e apologista judaico romano que registrou em loco, ele estava lá, a destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandados por seu filho Tito, general romano. Embora Flávio Josefo tenha escrito que Jesus seria um mestre responsável por feitos extraordinários, crucificado a mando de Pilatos, cujos seguidores ainda existiam apesar disso. Embora 2 décadas depois, o historiador romano Tácito conta a mesma história básica, precisando que Jesus tinha morrido na época de Pilatos e do imperador Tibério, 2 referências que batem com o Novo Testamento. Há muitos que ainda hoje insistem em dizer que Jesus Cristo nunca existiu e que a Bíblia não passa de um livro de fábulas. Outros há que afirmam que Jesus Cristo nunca ressuscitou, que ele era apenas um mestre do judaísmo e que o apóstolo Paulo usou sua figura para criar o cristianismo a partir da mentira sobre a sua ressurreição. O cristianismo, desde o princípio, foi perseguido porque é a mensagem das boas novas de salvação para o pecador perdido e separado eternamente de Deus por causa da maldição eterna produzida pela corrupção de nosso pai Adão. A corrupção do nosso pai Adão, o primeiro homem perfeito criado por Deus no mundo perfeito, se deixou corromper pela sedução de Satanás, e por causa dele, toda a humanidade foi desgraçada. E só Jesus Cristo pode resolver esse problema. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, amados. Mas hostes espirituais da maldade estão o tempo todo insuflando nos homens degenerados pelo pecado, corrompidos em sua essência espiritual e incrédulos a respeito da morte eterna contra os filhos de Deus, ou seja, aqueles que encontraram a salvação em Cristo Jesus, o Messias, Salvador, o Deus que se fez homem para que pelo seu sangue inocente pudesse comprar a libertação das garras da morte e a salvação de todo aquele que nele crê. Há uma batalha deflagrada. E o propósito de Satanás é destruir você, que é crente. Já estamos vivendo também em nosso país, o Brasil, a perseguição que se avoluma e que dia a dia está usurpando o nosso poder constitucional e de liberdade civil e religiosa. Hoje já existe uma Bíblia dos homossexuais, já há algum tempo existe, chamada Bíblia Inclusiva, que é uma Bíblia que realiza uma hermenêutica do ponto de vista do leitor, ou seja, o seu editor deu ao texto o sentido que satisfazia a sua ideologia. É chamada a Bíblia dos homossexuais. Mas há algo muito pior se aproximando, irmãos. Porque esta é nítida, é clara, está escrita lá, Bíblia inclusiva.
Mas há algo muito pior se aproximando, e é exatamente através da inteligência artificial, usando algo que deveria ser tão somente para o bem, para servir aos propósitos de Satanás. Quando se pretende reescrever a Bíblia, retirando dela a revelação a respeito do pecado, da morte eterna, do sacrifício vicário de Cristo, da salvação por intermédio dele somente, dos princípios e valores que foram revelados por Deus e registrados nela. Não é apenas a língua portuguesa que se quer destruir, por exemplo, substituindo substantivos e pronomes por elos e todes, por conta de uma ideologia sectária do ativismo LGBT, mas é a desfiguração do contexto espiritual, ético, moral da Bíblia que ainda hoje temos e que apresenta os princípios e valores de Deus pelos quais o homem deva viver para honrá-lo com o seu viver. Pois em assim o fazendo, o homem se aproxima de Deus e se parece moralmente com Ele, passa a viver a santidade que o agrada. E a palavra do Senhor em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a força de que o homem precisa para enfrentar todas as mazelas, todos os obstáculos, todo o poder das trevas que conspira contra a sua prosperidade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que crê em Deus, que crê em Jesus, você tem a Bíblia Sagrada? Então não apenas aguarde para protegê-la, pois Deus nos livre de vivermos esse dia que vou mencionar. Ela poderá se tornar perseguida. E aqueles que a portarem poderão ser privados da sua liberdade, como já acontece em todos os países comunistas ao redor da Terra. Na China, você não pode ter qualquer Bíblia. Você tem que ter aquela que é a versão do Estado. Na Coreia do Norte, você pode ser preso e ou morto se for encontrado com a Bíblia. Como aconteceu recentemente. Porque uma família foi encontrada com uma Bíblia. E aqui no Brasil, quantos são aqueles que têm a verdadeira revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e velam por ela para que esteja em seus corações e mentes? Quantos são? Você é alguém assim? A Bíblia é para você a única regra de fé e prática. A Bíblia é para você a palavra de Deus. Porque se você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus em tudo aquilo que é a Bíblia? Está errado. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela não é. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então você precisa começar a velar por ela e guardá-la no seu coração. Se você ainda não tem uma Bíblia, compre a sua Bíblia de papel e tinta e não digital. Sabe por que não digital? Porque a versão que você está lendo hoje e o texto que você está lendo hoje nessa versão, amanhã pode não ser mais o mesmo texto. Por quê? Porque eles colocam uma atualização que vai ser atualizado o seu software e quando você lê, já não será mais o mesmo texto. Mas quem pode atualizar aquilo que está escrito no papel e na tinta? Quem pode ir na sua Bíblia, de papel e tinta que você tem, passar o corretor e escrever por cima? Só você. E hoje em dia, aquilo que é papel e tinta está se tornando cada vez mais caro. Sim ou não? Quanto custa uma Bíblia hoje? Preço suficiente para ser impeditivo para a maioria das pessoas. Quem tem 100, 120 reais para pagar numa Bíblia? Deixa eu dizer para você, se você não tem uma Bíblia, a primeira igreja batista em Belfort Roxo vai te dar uma Bíblia, de papel e tinta. Não é a Bíblia do pastor Cláudio, não é a Bíblia da primeira igreja batista em Belfort Roxo, não é a Bíblia escrita por nós aqui, é a Bíblia Sagrada, a mesma que por séculos e séculos e por milênios tem estado preservada pelo Deus vivo e por homens fiéis a Deus. Muitos deles deram suas vidas, foram mortos, para que essa palavra pudesse chegar até mim e você. Então, se você não tem, compre a sua Bíblia. Se você não pode comprar, pode procurar a irmã Michele, que está em pé lá atrás. Ó. Faz assim, Michele. Dê seu nome para ela e diga, eu quero uma Bíblia.
Mas se for para você pegar a Bíblia e colocar ela dentro da bolsa, deixar ela lá, colocar dentro de uma gaveta, deixar aberta em algum lugar para se tornar aeroporto de mosquito, não leva não. Você vai arrumar um problema espiritual sobre a sua vida. Porque essas Bíblias vão significar dízimos e ofertas recebidos nessa igreja, com os quais seremos ou utilizaremos para comprá-las e fazer chegar até você. Quer você esteja aqui, quer você esteja participando conosco pela transmissão. Mas se você tem a sua Bíblia, passe a ler na sua Bíblia de papel. Não confie mais na Bíblia que você tem no seu tablet. Não confie mais na Bíblia que você tem no seu smartphone. Porque a qualquer momento, essa Bíblia que você tem, dita como revista e corrigida, dita como revista atualizada, dita como NVI, pode deixar de ser. Vai continuar com esses textos, com esses títulos. Mas o texto pode ser que não. Então compre agora a sua Bíblia e passe a lê-la, estudá-la, exatamente para que você possa ser empoderado do conhecimento da verdade, pois é exatamente isso que o diabo, através de homens corrompidos, em seu entendimento, movidos de concupiscência da carne e desejo de poder, não querem que você possua a verdadeira Bíblia Sagrada. Pois como disse o Senhor Jesus, o conhecimento da verdade traz libertação, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, amigos do Evangelho, esse tempo está chegando. O tempo em que nós, os cristãos, mesmo aqui no Brasil, sofreremos uma terrível perseguição. Eu não sei se será na geração das minhas filhas. Eu não sei se eu verei isso acontecer como está profetizado. Eu sei que todas as vezes e todos os dias, quando eu vou ler os noticiários, em apenas 7 meses, o nosso país virou de ponta cabeça. A liberdade de expressão já não mais existe. Ela é algo escrito na nossa Constituição, mas já não respeitado, não protegido por aqueles que deveriam fazê-lo. A mentira virou narrativa na boca de muitos que, por causa do vil metal, da concupiscência da carne, do desejo do poder, de amealhar riqueza material, pessoas com a alma corrompidas por Satanás, estão disseminando essas mentiras, com essas narrativas de falsa democracia, de falsa liberdade, de falsa prosperidade. E acredite, a qualquer momento, essa Bíblia reescrita estará no seu tablet, estará no seu computador, estará no seu smartphone, estará à disposição de quem compre em papel e tinta nas livrarias evangélicas. Pastor, mas vai estar nas livrarias evangélicas? Vai. Por quê, pastor? Porque o que não falta é agente de Satanás travestido de crente, para ser instrumento de Satanás, para corromper, para enganar, para roubar, matar e destruir. Você tem a Bíblia? Ela é a palavra de Deus? Então, guarde-a no teu coração. Não a tenha apenas em papel e tinta, colocada num cofre. Pastor Cláudio falou que a Bíblia, tu vou guardar ela no cofre. Não faça isso. Coloque ela no cofre do seu coração. O salmista disse: eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que é que vai fazer os verdadeiros cristãos suportarem a perseguição, a opressão que está chegando? A fé e a verdadeira consciência na verdade revelada por Deus, chamada a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para você o que foi para o salmista: lâmpada para os teus pés, é luz para o teu caminho. Você é alguém daquele tipo que, mas esse assunto de política, isso, eu não quero me envolver com isso. Pois enquanto você não se envolve com o que está acontecendo ao redor, porque você não se instrui, porque você não volta a estudar, porque você não dá continuidade à tua formação acadêmica, porque você aceita essa voz de Satanás que fala na tua mente: já sou velho, vou voltar a estudar, vou voltar para um banco de escola. E enquanto você fica aí, marcando passo e marcando tempo, Satanás está ganhando espaço
e diminuindo cada vez mais o espaço da tua liberdade e da minha, por causa da tua ignorância, o não saber. E Jesus Cristo é quem disse: conhecer a verdade traz libertação. Pensa sobre isso, meu irmão, minha irmã. Mais do que ficar orando e pedindo ao Senhor, tem compaixão. Senhor, livra. Deus não vai não, irmão. Porque isto está no campo da nossa ação. Não está no campo da ação de Deus apenas. Deus só vai fazer aquilo que eu e você não temos capacidade, potencialidade e recurso. Deus não vai intervir naquilo que eu e você que temos que fazer, meu irmão, minha irmã. Mas enquanto você, esposa, não se baseia no seu relacionamento de esposa com teu marido, você permite que toda aquela influência que você recebeu, quem sabe da tua mãe, da tua avó, de colegas, de amigas, de relacionamento, você está vivendo os ideais do feminismo e o teu casamento está sendo destruído. Tu já olha para o teu marido e já não tem nem interesse por ele mais. Você, meu irmão, enquanto você se deixa levar pela corrupção desse mundo, que faz mulheres desprovidas de temor do Senhor, de senso moral, andem por aí vestidas de forma a seduzir você, e te incentivar e te estimular para aquilo que é imoral aos olhos de Deus, para aquilo que é pernicioso, para aquilo que vai levar você ao vício, se você está aí na pornografia, está destruindo o teu casamento. Em vez de você estar vivendo pelos princípios e valores da palavra de Deus, em vez de você estar desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Enquanto você, meu irmão, minha irmã, fica aí para tomar decisão a respeito do que fazer, procurando os coaches. Tem muitos até que usam textos bíblicos, versículos bíblicos, parece que eles têm um relacionamento com Deus e um conhecimento. Muitos deles estão tirando o texto do contexto com um pretexto de levar você a se tornar um mero consumidor daquilo que eles têm para vender. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Você já leu? Começa de novo. Já leu 500 vezes? Tu ainda está vivo. Tem que ser até a gente fechar os olhos nessa terra. Porque por mais que a leiamos, nunca saberemos tudo o que precisamos saber. Porque a revelação de Deus é dinâmica. E você que está vivendo uma vida de crente, mas ainda não está comprometido, você não fez uma aliança com a igreja de Cristo. Você está aí confiante de que o fato de você ser um religioso, que frequenta culto, que faz boas coisas, já até levou pessoas para Jesus que foram batizadas. Elas avançaram enquanto você que as levou para Jesus, você está paralisado na tua vida com Deus. E isto não vai te dar direito à salvação e à vida eterna, não. Jesus Cristo mesmo disse: haverá muitos que dirão naquele dia: em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome pregamos o evangelho, pessoas se converteram. E Jesus vai dizer: mas eu nunca te conheci. Você foi veículo para levar aquelas pessoas até mim e a salvação, mas você mesmo nunca entregou o seu coração inteiramente. Teu desejo estava para outras coisas. Você queria o brilho desse mundo. Você não queria mim, como eles quiseram. Você foi instrumento para que eles estivessem hoje comigo aí, ó. Entrou para o reino, mas você não vai. Por quê? Porque quando você estava lá naquela terra, teu coração não era inteiro comigo. Meu irmão, minha irmã, teu coração é inteiro para Deus? Ou você está dividido? Você já fez uma aliança com Jesus? Ou você está aí vivendo uma vida de religiosidade, acreditando que Deus vai aceitar você dar a Ele só isso, quando Ele deu tudo? Seu próprio Filho, Jesus. Ele deu o seu melhor, com excelência. Pois é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa palavra. Que tantos ao longo desses milênios tentaram desfigurar, destruir, erradicar. Essa palavra revela Deus. E é a palavra de Deus que diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas aquele que não tem o coração inteiro rendido ao senhorio de Cristo Jesus, não passa de um religioso que não vai poder entrar no céu, que não suportará o fogo da aflição que está aquecendo em todo o planeta e já chegou no nosso país.
tudo isso, eu creio, pode ser revertido. Porque a profecia é um alerta para que, se andando pelo caminho certo, não vivamos aquilo que está profetizado que acontecerá. Eu não creio que todas as profecias são determinações que, independente do que vá fazer o homem, acontecerá. Senão, o que dizer de 2 Crônica 7,14? Pois lá está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, eu quero que o Brasil seja sarado, e você? Mas para o Brasil ser sarado, eu preciso ser saudável. Eu preciso ter um relacionamento com Deus que dá prazer ao coração dele. E você também. Mas imagina que nós estamos num barco, numa canoa bem grande. E de repente, apareceu um furo debaixo do seu pé, perto de você. E você olha e diz assim: furou e está entrando água. E quem está na condução daquele barco diz assim: coloca o teu pé e tampa o furo. E você não faz. E fica se voltando para quem conduz o barco e diz assim: manda, Senhor, alguém para tapar esse buraco. Manda, Senhor, alguém, alguma coisa para essa água parar de entrar. Você acha que vai acontecer? Vai não. Assim é Deus. Deus não vai mandar nada acontecer diferente. Somos eu e você. É a igreja de Cristo que tem que fazer a diferença. Quantos irmãos querem fazer a diferença? Com quantos Deus pode contar para realizar essa obra de transformação do Brasil, levando essa nação de volta aos trilhos que deve? Quantos são aqueles que estarão se colocando na brecha e à disposição do Espírito Santo para o avivamento que ele deve e precisa trazer a essa nação? Deus conhece teu coração e as intenções com que você e eu fazemos as coisas. Então eu quero convidar você que é assim, põe esse pé onde você está, nós vamos orar. Você é alguém que tem posicionamento certo e firme na presença do Senhor? É com você que Ele vai contar. Mas eu posso te garantir, não pela palavra do Cláudio Barroso, mas a palavra de Deus, que se nós não tomarmos verdadeiro posicionamento em Cristo Jesus, ainda que o Senhor permita a fornalha da aflição chegar, não haverá quem suporte. Os primeiros cristãos somente suportaram tudo o que aconteceu. E o cristianismo chegou até nós e ganhou o mundo inteiro, por causa daqueles que verdadeiramente amavam a Deus, pela convicção de que tinham encontrado o Salvador, o Messias, aquele que ressuscitou. Eu quero te dar uma oportunidade. Não vá embora hoje sem tomar posição para a sua vida. Você ainda não tomou uma posição para ser batizado, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus. Você diz: eu já recebi Jesus como Salvador, mas Ele ainda não é Senhor da sua vida. Você não está obedecendo a ordenança dEle. O que está faltando para você? Então não vá embora. Venha hoje aqui na frente e diga: eu quero ser batizado, eu quero obedecer a ordenança do Senhor Jesus, eu quero andar com essa igreja na direção, perseguindo ser um cristão autêntico. Eu quero guardar a palavra de Deus e ser um apologeta, alguém que vai abrir a boca para falar a palavra de Deus, para confrontar tudo que está errado na sociedade, com a intenção de corrigir o que precisa ser corrigido, para que com o meu testemunho de fé e de obediência aos princípios e valores da palavra de Deus, as pessoas do mundo vejam o fluir do Espírito Santo na minha vida, o agir sobrenatural de Deus para me abençoar, e reconheçam o Deus vivo a quem eu sirvo, e faça a diferença.